O nosso primeiro assunto, eu acabei de trazer aqui em manchete, o que a gente chama de factual, ou seja, o fato, e você vai trazer aqui informações sobre essa visita de Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, uma visita que foi adiantada, antecipada aqui, por meio de informação exclusiva que você trouxe na coluna de política há algumas semanas. Vamos lá, trazer um pouquinho dessa visita, da importância da presença de Gleisi Hoffmann aqui no Amazonas. É com você. Isso, a visita se confirma hoje. A presidenta do PT nacional chegou ontem, quase de madrugada, aqui em Manaus, e ela vem para uma agenda bem extensa, Rafael. Vai cumprir uma agenda hoje o dia inteiro e também amanhã, no sábado, no Sindicato dos Metalúrgicos. Tem pelo menos 2 ou 3 reuniões com a base, dirigentes locais do PT, tanto da comissão estadual como das municipais, incluindo o interior do estado. É uma agenda... a primeira agenda da presidenta Gleisi Hoffmann nesse sentido nos estados. Ela começa pelo estado do Amazonas, e isso é um fator bem interessante, e a gente tem que perceber isso pela importância do estado do Amazonas. Ser uma capital que representa a indústria, representa também um potencial de várias discussões em torno de uma linha transversal do governo Lula, que é a questão ambiental, a questão indígena também. E é um local onde o PT, vamos falar no português claro, levou uma peia na eleição passada, né? Em 2022, a votação do Lula e do PT em Manaus foi muito ruim. O PT não elegeu parlamentares, deputados federais aqui no estado do Amazonas, enfim, tem toda essa configuração. Então, a agenda da presidente Gleisi, como nós tínhamos falado, vem atender a uma programação feita pela Secretaria Nacional de Mulheres, da Dani Moura, amazonense, que é secretária nacional do PT, e aí essa agenda só ocorre hoje à noite, e tem várias representações de lideranças e parlamentares, mulheres do PT nessa agenda. A gente vai tratar dela, claro, nas próximas colunas, é importante, mas a agenda da Gleisi começa lá pelo PT, conversando com as bases. Ela tem um almoço previsto hoje na Samsung, quer dizer, vai tratar também a respeito das questões relacionadas à Zona Franca de Manaus, compreender um pouco mais. A própria Gleisi, quando deputada federal, em alguns momentos, votou contra a Zona Franca. As declarações dela tem sido muito da garantia das renúncias fiscais e compreensão de que este é um modelo estratégico para o desenvolvimento do país, Rafael. Eu até estendo um pouco mais a fala agora, porque eu acabei de ouvir a entrevista da presidenta Gleisi, à Rádio Tiradentes, ao jornalista Ronaldo Tiradentes e também ao Newton Corrêa. E ela fez um comentário a respeito de uma manifestação da ministra Simone Tebet. A manifestação da ministra Simone Tebet não foi tão favorável à Zona Franca de Manaus, colocava ali um tom de questionamento a respeito das renúncias fiscais, que é muito comum em várias vozes do Sudeste em relação à Zona Franca e várias vozes também na mídia. Bom, a fala da presidenta Gleisi foi o seguinte, que a Zona Franca é estratégica para o desenvolvimento do país. Ninguém pode pensar em desenvolver o país esquecendo essa importante e extensa região, né, a Amazônia, o estado do Amazonas. Ela colocou a importância das renúncias fiscais para a Zona Franca de Manaus e terminou com a seguinte frase, que a fala, a declaração e as manifestações de um presidente valem mais que a de uma ministra. Veja, é forte, não vem de qualquer lugar, vem da presidenta nacional do partido que hoje comanda, é a base de sustentação, de articulação, claro, do presidente Lula, e de uma figura política que é extremamente ligada, próxima, especialmente nos últimos anos, por tudo que o presidente Lula passou na vida pessoal dele, na vida política. A Gleisi Hoffmann sempre foi um nome muito próximo, muito fiel e leal ao Lula. As falas dela, essa e outras, têm sido muito polêmicas. Algumas pessoas interpretam como criando alguns problemas para o próprio governo, mas veja, ela é alguém que a gente tem um histórico de muita disciplina e lealdade e proximidade, muita conexão com o pensamento político do presidente Lula. Então a gente precisa ler dessa maneira e no campo mais específico sobre a Zona Franca, é claro que é uma declaração muito positiva.